Fala pessoal, bem-vindo ao canal Arte Aquática, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reagir a algumas montagens cubo que eu já fiz e falar um pouco sobre essas montagens. E a primeira montagem é essa daqui. Pessoal, essa montagem é uma ilha flutuante que eu fiz com pedaços de raízes. E o que eu gostei nessa montagem, dessa ilha flutuante, foi o preenchimento que eu fiz, fazendo com que ela ficasse bem densa. E também o formato dela ficou mais circular, que deu aquele efeito de profundidade. E outra coisa que eu gostei também foi colocar substrato de duna embaixo. Deu um efeito muito mais clean, muito mais claro e deixou mais visível no aquário que ela está flutuando, então ficou um efeito bem mais legal. E se vocês reparar bem nessa parte de cima da ilha, essa madeira dá uma impressão daquela rocha Dragonstone. Ficou bem legal também. Bem nesse tronco, vocês podem ver que tem uns buraquinhos. Então eu aproveitei e coloquei algumas Anubias Nana Petit. Gostei bastante, que deu aquela impressão que tem umas árvores ali, umas plantas selvagens nascendo. Que deu um diferencial legal e deu um efeito de profundidade. Vocês podem ver que nesse canto de cá, a Anúbia, ela tá como se ela estivesse saindo da parte de trás. Já esse musgo, que eu fiz esse tapetinho de cima, vocês podem ver que dá uma impressão de mato selvagem, é o musgo rícia. Esse musgo não é tão fácil achar aqui na minha região e eu ganhei esse musgo de um amigo meu. Então eu ganhei bastante musgo, eu coloquei nessa peça que deu um efeito muito legal, bem diferente. E eu só mudaria esses musgos de Java que eu coloquei na parte de baixo. Não ficou tão legal, não deu uma naturalidade para a peça e também não ficou tão bacana. Vocês podem ver que tem algumas que tá com marca de cola que não ficou tão legal. Eu mudaria também o filtro de trás. Se eu fosse tirar uma foto hoje, eu tiraria o filtro, né, para deixar uma coisa mais bacana, não ficar tão poluindo a imagem assim. Ou então eu colocaria um hang-on menor. Já que esse aquário não é tão grande assim, a litragem dele é de 27 litros, então ficaria legal. E de fauna, nesse aquário, eu deixei ali alguns camarões. Vocês podem ver que na parte de baixo tem alguns filhotes. Tinha também uma agulhinha, não sei se dá pra ver ele aqui na imagem, mas aqui na imagem tinha uma agulhinha. E um neritina, que vocês podem ver ali do lado esquerdo da tela, encostado na parede, que não ficou tão legal ele ali, né? Tem até um camarão pegando carona com ele ali, ficou bem legal. E eu tentei fazer uma toquinha na parte de baixo, só que não ficou tão legal. Então, nessa montagem da ilha flutuante, eu mudaria só esses detalhes. É uma montagem que eu gostei bastante e eu pretendo replicá-la. Então vamos avaliar o segundo layout. O segundo layout, eu simulei ali um bonsai em cima de uma montanha. Eu fiz essa montagem numa pegada mais oriental. Então eu acredito que eu consegui transmitir o que eu queria passar nessa montagem. E de cara, a gente já consegue ver alguns erros que eu citei na avaliação. Que repetiu do aquário que acabamos de avaliar. Acredito que você já reparou que tem fio aparecendo, mangueira, bomba, coisas assim que poluiu a imagem. Mas vamos falar do layout em si. O que eu gostei dessa montagem foi que o bonsai deu a impressão que está saindo de dentro do tronco e deu uma sensação de naturalidade. Esse tronco também foi bem aproveitado. Vocês podem ver que eu coloquei bastante planta onde tinha espaço, inclusive nessa parte de cima ali, onde tem a Esse tronco também foi bem aproveitado. Eu coloquei bastante planta onde tinha espaço e alguns buraquinhos ali. Inclusive, ali onde está a Hygrophila pinnatifida e algumas Anubias Nana, eu coloquei um pouco de substrato e fiz o plantio. Eu também aproveitei a escadinha para dar uma ilusão de profundidade e tampar algumas partes não tão legal da madeira. Eu podia ter colocado mais planta na parte de baixo da escadinha para ficar legal e ter colocado mais planta nessa peça. E o que eu não gostei nessa montagem foi aquela pedra que eu coloquei ali, uma pedra de basalto com algumas plantas amarradas, que não ficou tão legal, não ficou natural e ficou muito poluindo a imagem. Outra coisa também que não ficou legal foi o galho do bonsai. Esse galho mais inferior da parte de baixo,
ele ficou muito grande, então encostou no vidro e ficou torto para cima, não ficou tão legal. E vocês podem ver também que um pedaço do musgo se soltou e ficou espendurado ali e eu não resolvi isso. Deixei ali, com o tempo ele se soltou, ficou boiando no aquário, né, na parte de baixo, e deixou o bonsai mais vazio. Então, se hoje eu tivesse essa montagem, eu não usaria musgo na parte de cima, eu usaria uma calitriche, usaria uma Monte Carlo ou outra planta, mas não utilizaria o musgo, porque não ficou tão legal. O fio do musgo ficou bastante espalhado, deu uma impressão de cipó, ficou muito embaraçado, então esse detalhe também não ficou tão legal. E a fauna desse aquário era composta por 5 coridoras, 3 grupos de linhagem e uma neritina, que também é a mesma neritina que estava na montagem anterior, que ficou bastante tempo comigo. Então essa montagem do bonsai em cima da montanha é uma montagem que eu gostei bastante, tendo em vista que na parte de baixo tinha toquinha para os peixes, é uma montagem que dava para aproveitar mais, é uma montagem que ficou na pegada que eu queria, no jeito que eu desenhei, e se eu pudesse repeti-la, faria de novo, mas essa peça não é possível encontrar outro tronco igual a esse. Então o terceiro layout que eu vou avaliar é uma florestinha que eu fiz numa loja aqui da minha cidade, e esse layout ainda está ativo lá na loja Bichos d'Água aqui da minha cidade, e ainda está à venda. E esse layout, por incrível que pareça, ele tinha tudo para dar errado, mas é um layout que desenvolveu e hoje em dia está muito bonito, tendo em vista que ele não tem substrato fértil, não tem uma iluminação forte, não tem CO2 e nem fertilização. Inclusive, as plantas que estão nessa montagem desenvolveu muito bem. Hoje em dia o aquário está bem denso e está muito bonito, com alguns camarões ali e alguns killifish. E essa montagem eu fiz ela em cima de uma base de pedra basalto neutra, que não altera o pH. E as plantas que eu utilizei nessa montagem foi tudo colada com super cola. Eu utilizei a hidrocotile, anúbias, que são na parte da frente, staurogine, Monte Carlo, Cuba e algumas rotala rotundifolia na parte de trás. E esse aquário é um cubo de 20 por 20. É um aquário bem pequeno, apesar da imagem parecer que ela é grande, é um aquário pequenininho. E hoje tem camarões e alguns killifish dentro dele. E se eu pudesse, eu levava para mim. E se hoje eu fosse replicar essa montagem, o que eu faria diferente? Primeiro é na base. Eu deixaria com mais raízes, os troncos. E eu também mudaria o formato dessa estrada, deixaria ele com uma leve ondulação. E também mudaria a coloração dessa estrada. Usaria uma areia mais natural, uma areia de rio ou uma areinha mais escura. Essa coloração branca não ficou tão legal. E colocaria mais plantas baixas do lado da estrada, para dar um efeito mais natural. Pessoal, então deixa aqui nos... Pessoal, então comenta aí qual nota vocês dariam para cada montagem dessa. Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva. E se eu ver que vocês gostou desse tipo de montagem, eu vou trazer a parte 2 e trazer montagens também que eu não apresentei nesse canal. Então, muito obrigado e até a próxima.